Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Gazeta Entrevista, no Acre, 1h28. Eu não vou nem perder muito tempo em falar a respeito do nosso entrevistado, que ele já foi entrevistado no Gazeta Alerta e vai ser agora nesse primeiro bloco. Deputado federal Celso Russomano, obrigado pela sua presença aqui. Prazer, meu, estar aqui com você, muita alegria. Bom, a sua presença aqui, ela tem um aspecto muito pontual. Está vindo aqui a convite da Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, com o apoio do gabinete do deputado federal, seu colega de parlamento, Manuel Marcos. E de partido também. E de partido também, dos republicanos. Bom, e aí o que motiva a sua vinda aqui? Uma palestra, na verdade, sem trazer a defesa de uma ideia. Essa ideia de relação de consumo e isso, as relações de consumo associado à cidadania. Que relação é essa? Total cidadania, né? Porque o direito do consumidor é tudo que te envolve diariamente 24 horas. Então, veja bem, quando você está dormindo, você está consumindo cobertor, o travesseiro, o ar que você está respirando, né? A comida que está no seu sistema gastrointestinal, né? Se você comer alguma coisa à noite que te fizer mal, você vai correr para o pronto-socorro, vai consumir os serviços do pronto-socorro, do médico, os remédios que são os produtos. Quando você acorda de manhã cedo, você olha no espelho, você está consumindo espelho, você penteia o cabelo, está consumindo pente, você abre a torneira, tem uma cadeia imensa para que aquela água chegue com qualidade na sua casa, você acende a luz, você está consumindo um bem imaterial, porque a energia elétrica é um bem imaterial, que depende de uma prestação de serviço para chegar na sua casa, porque você não compra energia elétrica em baterias, você compra ela, né, num serviço contínuo, né? Aí você põe a roupa, está consumindo a roupa, você pega o carro para o trabalho ou o transporte coletivo, você está consumindo os dois, né? Você chega no seu trabalho, você senta, está consumindo a cadeira, e aí você vai durante o dia todo consumindo centenas de produtos e serviços sem reparar que você está o tempo todo consumindo, né? E se você não tem qualidade na prestação de serviço, né, e no fornecimento do produto, você não tem cidadania, né? Então, o direito do consumidor é o único que interfere em todos os ramos do direito, exceto a relação trabalhista. O resto tudo tem interferência. Então, nós somos consumidores o tempo todo. Para você ter uma ideia, né? Você está numa escola pública, a escola pública é consumidora de tudo que ela recebe, das carteiras, do giz, da lousa do computador que está lá dentro, né, da estrutura que ela oferece para os alunos. Então, nós somos consumidores pessoas físicas e somos consumidores também pessoas jurídicas, né? E também somos consumidores de serviços públicos. A gente estava vendo ainda agora aqui no programa, né, uma discussão sobre o atendimento de uma mulher que está com câncer e que a lei determina que em 60 dias seja tratado o câncer de qualquer pessoa, de qualquer brasileiro que esteja com câncer no Sistema Único de Saúde. Veja, os órgãos públicos, eles também estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, né? O artigo 3º diz assim, olha, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada. E o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz, olha, os serviços públicos por si, quais são os serviços públicos por si? Saúde, educação, segurança, ou por suas empresas concessionárias, permissionárias, sobre qualquer forma de empreendimento, são obrigados a prestar serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então, o mundo que a gente vive é consumo. Você acha que o Congresso Nacional tem sabido observar isso, essa importância nas relações de consumo com a cidadania? Eu pergunto isso já colocando uma pimentinha aí no debate. Há a possibilidade já de que o sistema de saneamento em todo o país seja privatizado. Ora, temos um problema aí. E aí eu coloco a situação bem pontual do Acre, por exemplo, e de toda a região amazônica. Uma coisa é você privatizar o sistema de saneamento de Florianópolis. A outra coisa é você privatizar o sistema de saneamento de Rio Branco ou de qualquer cidade do interior. Qual empresa vai querer investir aqui? Comparando com a telefonia celular, por exemplo, se eu estou descontente com uma determinada operadora, eu troco. Mas e se eu estou insatisfeito com o serviço de saneamento? Como é que eu faço? Eu mudo de cidade? Pois é. Não, então nós temos um problema aí. Vamos considerar
dois momentos, né? O momento do serviço de saneamento público, né? É responsabilidade do poder público. Se é o Estado ou o município, eles têm que se responsabilizar, né? E aí, na cadeia dessa relação, o Ministério Público tem que ser ativo, né? O Judiciário tem que ser ativo para exigir que o poder público garanta a qualidade do fornecimento de água e na coleta de esgoto. Mas, deputado, observando esse movimento do Congresso em privatizar... Mas aí eu queria chegar na privatização agora. Ok. Para dizer o seguinte, né? Bom, aí discute-se a privatização, né? A minha pergunta, em primeiro lugar, em relação à privatização é o seguinte: o que é a obrigação do poder público? A obrigação do poder público é saúde, educação e segurança. Quando o poder público interfere nas outras relações, ele começa a trazer para si uma responsabilidade que não é dele, porque não é o tripé constitucional, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Bom, mas vamos lá, vamos privatizar. Se privatiza, aquele que recebe a concessão, que é o caso das companhias de energia elétrica, tem a obrigação de cumprir as metas, por exemplo, na área de energia elétrica, tem uma série de medidas para saber se a qualidade é boa, se a qualidade é ruim do serviço que está sendo prestado, e as empresas são autuadas. O que falta para o brasileiro é fazer a denúncia. O que falta para o brasileiro é chegar na Agência Nacional de Energia Elétrica e reclamar, porque sempre a reclamação fica nas regiões. Então, se por algum acaso de fato andar esse processo, porque já existem várias empresas de água, fornecimento de água e esgoto privatizadas pelo Brasil. Isso não é uma novidade. Né? Não é uma novidade. Né? O que o poder público quer fazer hoje é o seguinte: olha, se os sistemas eles são deficitários, se eles viram cabides de emprego, porque infelizmente existe isso. Existem companhias de águas espalhadas pelo país que são cabines de emprego dos governos. Isso tem que ser resolvido. Aí essas empresas acabam sendo deficitárias e ninguém diz ineficientes, inclusive, e ninguém diz que esses problemas estão diretamente ligados, né, à administração pública. Né? Então, é uma discussão grande. Agora, a partir do momento que se privatiza, ou independente de estar privatizado e ser do serviço público, tem que ter qualidade e o órgão de defesa do consumidor do Estado, ou seja, o PROCON, ele tem o poder, e foi eu que coloquei isso tanto na lei quanto no decreto 2181 que regulamentou o Código de Defesa do Consumidor, de requisitar, inclusive, planilhas para saber em que situação se encontra aquela companhia de água, seja privatizada ou não, né, e autuar e tomar as devidas providências, inclusive com a intervenção administrativa. Certo. Bom, no texto da lei a gente colocou o que deve ser feito. Agora, precisa vontade política também para que isso aconteça. Um modelo misto em regiões, se tratando a respeito dessa questão do saneamento, um modelo misto em que seja uma parte privatizada, mas o Estado garanta a qualidade e a eficiência daquele investimento privado ali, não seria o adequado em regiões isoladas, como aqui no Norte? Isso já existe no texto da lei, entendeu? No texto da lei, né, quando você dá uma concessão pública, né, você estabelece os mecanismos de qualidade, né, e de continuidade do serviço. Quando a gente fala de água, de energia elétrica, tem que ter continuidade. Inclusive, o próprio Código diz, o Código de Defesa do Consumidor, que os serviços essenciais eles devem ser contínuos e que o descumprimento total parcial dessa obrigação será a empresa compelida a cumpri-la e reparar os danos causados. Mas aonde está o poder público que não defende o consumidor? Então, o que nós precisamos, na verdade, no Brasil é que os órgãos de defesa do consumidor sejam mais ativos e que os governantes deem poder para que esses órgãos ajudem a governar. Porque se você tem quem fiscalize, você está tendo colaboração no governo. E mais do que isso, você está tendo o retorno da população de que o governo é presente na vida do cidadão. Eu lhe informo que aqui no Acre, a visão que se tem é de que o cidadão já conseguiu enxergar no Ministério Público uma referência de defesa do consumidor. Sem dúvida. Mas existem promotorias, inclusive, de defesa do consumidor. Exatamente. Aqui no Acre a promotoria é bastante atuante. Já o cidadão não tem a mesma segurança em relação ao PROCON, por exemplo. Pois é. Por quê? Porque o governo, né, e aí eu não sei se o PROCON que você se refere é estadual ou municipal, né,
não deu os devidos mecanismos para que o PROCON possa agir. Porque o PROCON, quando age, pode agir, inclusive, em relação ao serviço público. Agora, sim, o governo tem que ver isso com bons olhos, dizendo assim, não, está me apontando defeitos que têm que ser corrigidos, né, para que a administração pública seja boa. Exatamente. E não fazer o contrário, proteger o que está errado. Deputado, tem aqui uma pergunta aqui de uns telespectadores. Olá, boa tarde, me chamo Sairo, tenho uma pergunta para o deputado Celso Russomano. Minha mãe tem recebido cobranças da operadora de telefonia celular e está com o nome em restrição de crédito por conta desse débito. Mas ela nunca teve o número, o qual foi cadastrado com o CPF dela. Ela nunca utilizou esse número e é como se alguém tivesse obtido os dados dela e feito a contratação do plano se passando por ela. Como ele deve proceder, ele está perguntando. Delegacia de polícia, boletim de ocorrência, pede a abertura de um inquérito policial por prática de estelionato. Alguém usou indevidamente o CPF dessa pessoa e os dados dessa pessoa. Junto com esse boletim de ocorrência, ela vai até a operadora de telefonia e diz que está sendo vítima de estelionato. Se a operadora não rever o processo e não retirar o nome dela, pode procurar o Juizado Especial de Pequenas Causas, pedir inclusive indenização por ter tido seu nome levado ao sistema de proteção ao crédito, sem que ela deva nada e sem que ela tenha de fato contratado. Mas para provar isso daí, ela precisa caminhar na esfera penal, né, para que a prova seja feita, inclusive, de que ela está de boa fé e de que ela não contratou o serviço. Uma outra pergunta aqui. Boa tarde, Taana. Pergunte para o deputado se é possível requerer, junto à empresa de transporte público, o ressarcimento de um bem que foi subtraído estando dentro do coletivo. Um celular, por exemplo, não é dever da empresa preservar pela segurança do usuário? Quem está perguntando isso é o telespectador Farias. Farias, é o seguinte, o Código de Defesa do Consumidor tem um texto em relação à prestação de serviço. E diz o seguinte, artigo 14, o prestador de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. Significa o seguinte, que no texto da lei, se existe uma prestação de serviço, tem que ter segurança dentro dessa prestação de serviço, ok? Então, existem muitos casos transitados em julgados que já passaram pela justiça, ok? Em que a justiça determinou o serviço público ou o serviço concessionário, né? Que é o caso de uma empresa de ônibus, que tem uma concessão pública, a indenizar o consumidor por questões como essa que você está relatando aí. Só que, para isso, você tem que ter um mecanismo. Qual que é o mecanismo? Você precisa fazer o boletim de ocorrência se você foi vítima de furto, né? E aí você pega esse boletim de ocorrência e com esse documento você ingressa na justiça, né? Se for contra o poder público, na justiça, na fazenda pública, se for contra uma empresa concessionária, na justiça privada, para que o juiz determine o pagamento por conta do dano que você sofreu no transporte coletivo. Lembrando até o seguinte, aproveitando o ensejo, você que vai comprar celular e que está fazendo seguro, cuidado com esse seguro do celular, porque ele só cobre furto qualificado, ou seja, furto com violência. Furto simples, que você não sabe identificar quem foi, não. Tem que ser o furto com arma de fogo, com uma faca na garganta, com violência, para que a empresa pague. Se você não está nessas condições, nem adianta fazer boletim de ocorrência, que eles vão dizer, olha, você não leu direito o contrato e nós não vamos pagar. Então tem que ser furto com ameaça. Deputado, um dos tópicos da sua palestra hoje fala a respeito da lei de preços e crimes de consumo. Queria que o senhor rapidamente falasse qual é o espírito da lei de preços, o que ela diz? Bom, nós temos duas situações, né? Nós temos uma lei que determina a precificação, né, em todos os produtos expostos ao consumidor, né, nas vitrinas, não estou falando errado não, o nome certo é vitrina, tá? Aí todo mundo usa vitrine é o nome em francês, mas enfim, o costume brasileiro levou a gente a achar que é vitrine, né? No preço na vitrine, nas gôndolas dos supermercados e nos produtos de uma maneira geral, isso é uma coisa. Outra coisa é a discussão do pagamento, né, que está muito em tela hoje, né? Hoje a legislação estabelece que pode haver diferenciação de preço, né, no pagamento.
Então, como é que funciona isso para as pessoas eu pago entenderem? no cartão é um preço, eu pago em dinheiro é outro. Aí é que tá. O preço anunciado, ele tem que ser cobrado no cartão, no cheque, no débito ou em dinheiro, né? O que você pode fazer, você, comerciante que está nos acompanhando agora, você pode ter um preço lá na vitrine, né? Suponhamos R$100, e embaixo você dizer, se pagar em dinheiro, o preço é 95. O que você não pode é pôr R$100 lá e a hora que a pessoa sacar o cartão de crédito para pagar, você dizer que é 105 porque está pagando com o cartão de crédito. Você está majorando o preço, aí é crime contra o Código de Defesa do Consumidor, de afirmação falsa e enganosa sobre o preço e a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Deputado, o senhor tem uma larga experiência, já acompanha, trata desse assunto de consumo há muito tempo. Já certamente se deparou com um consumidor malandro. É muito difícil, mas... É muito difícil. É muito difícil. Eu posso te dizer que eu estou fazendo direito do consumidor desde 1990, quando nós começamos a trabalhar no anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, eu tive que me procuraram 2 casos apenas. E não é que o consumidor estivesse... E desde 90? Desde 2 90. casos? 2 casos só. De pessoas, um era muito engraçado por sinal, um consumidor foi numa agência de automóveis, comprou um carro, né? E aí ele estava reclamando para mim que o carro estava com problema, que ele queria o carro que ele tinha dado na agência de volta e etc e tal. E eu fui com ele até a agência de automóveis, aí o dono da agência, no meio da reportagem, pergunta para mim, olha, antes da gente começar essa reportagem aqui, você tem que me dizer quem manda na casa dele. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque ele vem aqui, pega um carro de manhã cedo e leva para casa. Chega à noite, a mulher dele vê o carro, não gosta, me traz de manhã cedo. Eu aceito o carro de volta. Aí ele vem, pega outro carro, leva para casa. Aí a mulher, por 3 vezes eu fiz isso, aí não dá mais. Então, aí eu tive que dizer para o consumidor, né? Então você tem que chamar a tua mulher aqui, vocês escolhem o carro junto para poder levar o carro para casa, porque não tem uma condição, não dá para fazer o negócio. Ele nem tinha obrigação de aceitar o carro de volta, porque a mulher não gostou do carro. E eu tive uma outra situação em que o consumidor achava que tinha direito e não tinha direito. Geralmente, quando as pessoas me procuram, é porque elas estão no limite de tudo que elas puderam buscar para tentar resolver o problema. Já é uma situação de desespero, né? Bom, pergunto isso porque nesse seu trabalho há 2 relações praticamente, basicamente 2 relações. Tem o consumidor e você tem uma empresa. Uhum. Geralmente, o empresário, o pequeno empresário, se sente agredido diante daquele episódio. Claro que ele tem a versão dele para aquele problema. Bom, o empresário que já tem uma carga tributária danada, tem todas as dificuldades, ele não consegue entender esse trabalho que é feito. Digo o seu trabalho, porque nós daqui também já fizemos e fazemos, de certa forma, esse trabalho de cobrança, de olhar pelo olho do consumidor. Mas e o olho do empresário? Como é que ele pode entender que um trabalho como esse acaba qualificando o serviço dele? Bom, primeiro, se existe um defeito na prestação de serviço no fornecimento do produto, né, ele tem que identificar esse problema, porque ele pode até não ter uma reportagem em relação ao problema que ele está vivendo, mas ele vai perder clientes, ele vai perder consumidores. Porque quando você é bem tratado, você pode falar, por uma empresa, você pode falar para 1 ou 2 pessoas. Mas quando você é maltratado, você vai falar para 10. Então, você continuamente maltratando o seu consumidor, você vai ter problemas. Posso te dizer que a legislação brasileira de defesa do consumidor, ela é a mais avançada do mundo. E eu fiz o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor para 22 países, eu discuto a questão lá na União Europeia, trabalhei bastante na União Europeia quando estavam fazendo o Código de Defesa do Consumidor da União Europeia. Tem um trabalho espalhado pelo mundo aí, não adianta ficar falando tudo aqui, porque a gente não tem esse tempo. Mas, e até já está acabando, inclusive. É importante dizer para você que o Brasil tem um ótimo Código de Defesa do Consumidor, muito mais avançado do que os Estados Unidos. Mas como é o comportamento do fornecedor nos Estados Unidos? A legislação não protege tanto o consumidor americano como o brasileiro, mas o fornecedor não discute com o consumidor. Porque para ele, aquilo o consumidor é o diamante dele. É a razão dele. É a razão da vida dele. Então, se existe uma reclamação, o fornecedor nos Estados Unidos fala, não, peraí, vamos resolver, eu me acerto com o fabricante, eu não vou te criar problema porque eu quero que você continue vindo aqui e que você seja meu eterno cliente. Então, esse é o conceito que os fornecedores têm que ter, entendeu? Quando tratam com o seu consumidor. Porque
tem razão para a gente, tem comerciante que cresce muito e comerciante que cresce menos. Né? O que cresce muito sempre tem um pós-venda com qualidade. Não adianta vender só, tem que ter pós-venda, tem que receber o seu consumidor depois que você vendeu e dar atenção para ele. Acompanhá-lo. Bom, então esse Celso Russomano, deputado federal pelo Republicanos, que vai estar hoje fazendo uma palestra no Bloco E da Uninorte, a partir das 6 horas da noite, com o tema Relações de Consumo e as Práticas Abusivas da Lei de Preços aos Crimes de Consumo. Muito obrigado pela sua vinda ao Gazeta Entrevista. Eu te agradeço, obrigado pela entrevista. Não deu nem tempo de falar de política, o assunto aqui é falar de consumo mesmo. É verdade, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado mesmo. Nós voltamos logo após o intervalo.